E mais um vídeo de Mario Galaxy. E eu sei que alguém pode dizer que eu comecei o último vídeo voando também, mas antes eu tava em cima da nave, agora eu tô embaixo da nave. São lugares diferentes. Eu já tô há mais de 20, quase 30 vídeos procurando lugares diferentes para começar o vídeo e me dar um desconto. E eu não sei se vai dar pra fazer isso até o fim da série não, já tô ficando muito sem opção aqui. Mas enfim, sem mais enrolação. Última estrela dessa fase que eu fiz questão de deixar pra esse vídeo. No chefe dessa fase, que é aquele peão que continua igual ao do outro observatório, eu critiquei porque ele não mudou nada. E no polvo, por ser um chefe de observatório e também a dificuldade ser basicamente a mesma, eu falei que eram chefes preguiçosos, né? Mal feitos, para dizer o mínimo. E isso parece estranhamente familiar. É, o primeiro chefe do jogo, o Dino Piranha. De novo. Mas tem uma pequena diferença do Dino Piranha para os outros dois chefes que eles repetiram. Que vocês vão ver em breve, eu não vou ficar quieto pelo resto da fase esperando chegar lá. O vídeo já vai ter só 2 fases, aí eu vou ficar quieto numa delas, aí vai dar errado. Por um segundo eu achei que eu ia cair na lava de novo. Dá pra ver claramente pela sombra que tem alguma coisa aqui em cima. Ah, não valeu a pena. Aqui a gente vai vir pelo lado. Normalmente a gente não vem por esse lado aqui, mas isso aqui tinha nas outras estrelas dessa fase. Então você podia subir por aqui antes. Aqui vai ter um cano. O cano não tava aqui antes. E ele te leva pra um lugar familiar. A gente já veio aqui antes, pegar pedaços de Starbits. Inclusive tinha uma aqui nesse jeito. E vocês podem ver que não tem Starbits aqui. Então, sem muito mistério, para passar desse planeta, é só derrotar os inimigos. Tanto que, se você lembra da primeira estrela, quando você vem aqui tem muito mais desses bichos. Então eles colocaram um pouquinho a menos para te não demorar tanto aqui. Eu sabia que ele ia pular pra lá. Eu só não precisava ter pulado junto. Aqui você dá a volta nele, para deixar numa posição melhor. E a estrela aparece no mesmo lugar que na primeira fase, o String. Eu tenho que parar de chamar tudo de estrela. Pelo menos as Starbits eu chamo pelo nome delas mesmo, não fico chamando de estrela. Esse planeta aqui é estupidamente fácil, só que é só para aumentar um pouquinho o tamanho da fase. Esse planeta aqui é esquisito. Não combina nada com o resto da fase, mas pelo menos tem lava no meio. Eu quero aquela moeda. Eu não quero tanto assim aquela moeda. Eu devia ter pego aquela moeda. Esse planeta aqui o objetivo é meio óbvio. Pegar os pedaços de string. Quase me joguei na lava. Dessa vez eu posso ignorar a moeda sem peso na consciência. E eu caí na lava de novo. Tá bom, o cogumelo eu vou insistir em pegar. Até porque é mais fácil que a moeda, aparentemente. E eu já encaixei certinho num pedaço de string. E ele vai aparecer no lugar que a gente começou. Bom, o planeta é só um círculo, então não tem muito segredo. Então já vai subir aqui rapidamente. O pulo longo ajuda bastante aqui. Ali tem uma lua. Se quiser colocar esses Starbits para comprar um cogumelo com ela. Isso aqui vai te jogar no chão verde, mas eu já peguei esses Starbits que estavam aqui, então não tinha pra aqui. Isso ali é só pra quem tiver distraído cair na lava e não girar naquela estrela, naquele estilingue ali. Ali a gente tava antes. E aí, Luma? Eu não vou falar com ela não, eu já tô com 6 de vida. Tá bom, 5. E o nosso velho amigo de Baby Dinoplant. Só que agora é o Fire Baby Dinoplant.
Ele não podia ter um nome mais curto, não. Como vocês podem ver, se você encostar nele, tu leva dano. E a cauda dele vai ficar acendendo e apagando. Então você tem que bater quando a cauda dele não estiver pegando fogo. Agora ele vai acender a cauda com um pouco mais de frequência. Enquanto ele estiver te seguindo, ele sempre vai ficar com ela pegando fogo. Não deixa de te ver, senão ele te segue de novo. E agora você tem que esperar a hora certa de bater na cauda dele. Quando ele fica irritado, ele vai ficar piscando o fogo bem mais rápido. E ele vai cuspir bolas de lava, se eu não me engano. Não, isso é só na última vida. E a cauda dele vai deixar uma trilha de fogo também. Não atrapalha tanto assim, mas... é. Agora ele vai cuspir bolas de lava. E ele fica bem rápido também. Não é um chefe tão difícil, mas comparado com a primeira versão dele, com certeza é mais difícil. E essa última vida dele pode ser meio troll, porque a cauda dele fica acendendo e apagando muito rápido. E ele nunca para de correr. Então, é só esperar uma brecha e não se jogar na bola de fogo. E chefe derrotado. Eu sei que eu venci ele bem fácil, mas acreditem, ele é mais difícil do que a versão original dele. Tem uma desvantagem em fazer uma série de um jogo que você conhece virado do avesso. Uma pessoa que nunca jogou não vai acreditar quando você diz que uma parte é difícil. A não ser quando eu falo que eu já joguei o jogo há mais de uma década e eu perco ela várias vezes, igual aquele mini-jogo de destruir os lixos com a bomba. Aquilo ali eu tenho certeza que vocês acreditam que é difícil. E eu falei em um ponto da série que os cogumelos verdes são inúteis. Mas agora... tá faltando uma estrela? Não exatamente. Eu não sei se eu tinha chegado a falar que são 105 estrelas para fazer a última fase, mas... peguem 105 estrelas para fazer a última fase. Mas eu só tenho 104, porque o próprio centro do universo te dá uma estrela quando você faz ele. Então, se você estava jogando comigo a série, mas você queria ver o chefe final antes e já jogou essa fase, você vai ter 105 estrelas, eu só tenho 104. E as 15 estrelas que estão faltando? Essas 15 estrelas você só consegue pegar se vencer o chefe final com 105 estrelas. Então, se você já venceu ele antes de pegar as outras estrelas, vai ter que repetir a última fase. Então vamos nessa. Pelo menos na versão do Wii, eu não sei se mudaram isso na versão do Switch. Chegou a hora. Você quer ir para o local onde está sua preciosa, no centro do universo? Claro que sim. Então, lá vamos nós. Mas como eu estava dizendo, eu disse que o cogumelo de vida são inúteis. Mas se tu quiser coletar os que estão pela nave antes de ir para essa última fase, se é a primeira vez que você está jogando, é uma boa ideia. Porque essa última fase foi a primeira e... não a única, mas foi a primeira fase do jogo que eu dei game over. Então as vidas não são tão inúteis assim, afinal de contas. A nave dela voa de um jeito engraçado. Essa cena ali era claramente um PNG de uma galáxia, mas... jogo de Wii, galera. O interior do castelo está conectado a outra dimensão. Eles estão lá dentro. Vá depressa. Vocês vão perceber um corte bruto no meio da cutscene. É porque eu tossi bem na hora que a Rosalina começou a falar e eu não consegui ler o diálogo dela. Que era minúsculo, mas tudo bem. Aí eu tive que resetar a cutscene. Eu sei que na série de Silksong eu não falava nas cutscenes, mas esse jogo tem uma história absurdamente simples e praticamente nenhuma fala nas cutscenes, então... esse Silksong também não tinha fala nas cutscenes, mas... a história de Silksong é mais... importante. E a gente chegou no centro do universo, que tá em outra dimensão, então tecnicamente só a porta tá no centro do universo. Nessa primeira sessão a gente vai ter que usar essas luzes que mudam a gravidade.
bem intuitivo, na verdade. Eu não sei porque tem Star Beats nesse ponto, você provavelmente já pegou todas as Angry-Lumas. A não ser que você não use o sensor para coletar Star Beats e ignore praticamente todas durante o jogo. Mas para compensar o fato que é fácil pegar as Star Beats necessárias no jogo 1, o jogo 2 é meio avacalhado nas Star Beats. Inclusive, eu tô pensando em fazer uma minissérie, um jogo menor, entre os Mario Galaxy 1 e o Mario Galaxy 2, só para dar uma respirada de Mario Galaxy. O que vocês acham? Podem comentar aí, se vocês querem ver a série do Mario Galaxy 2 logo em sequência. Porque, como eu disse algumas vezes já, a ideia do meu canal era ter desafios e até agora eu só tô fazendo detonados. Só a primeira série do canal foi um desafio. Então eu já pensei em uma série de desafio que vai ser um pouco mais curta. Mas não se enganem por ser curta, vai ser difícil. Essa parte aqui, os gelos somem depois de um tempo. Aqui, se você quiser pegar o cogumelo de vida, eu até recomendo. Aí é só dar um pulo longo que tu vai pra fora do planeta. Eu já tentei dar um pulo longo pra lá. Eu acho que dá pra dar um pulo longo naquele chão ali, quando aparece esse que tá mais perto. Mas a maioria das vezes tu vai cair na areia, e a areia dá hit kill, então... segue pelo caminho normal, que esse planeta nem é tão longo assim. Se tu quiser fazer uma speedrun de Mario Galaxy, aí sim, você aprende a fazer esse pulo, mas... eu tô de boa dando essa volta. Ela é até que bem pequena. Aqui vão aparecer esses blocos azul quando tu se aproximar. Eu acho que esse é azul, pelo menos. E depois de um tempo eles somem. E os blocos que sumir não voltam mais de jeito nenhum. Então cuidado com qual bloco ser ativo. Aqui eu me cerquei, não tinha como eu passar. Eu tinha que ter ido mais rápido. Ainda bem que essa fase não tem um cometa branco, né? Inclusive essa fase, como qualquer outro chefe de observatório, não tem cometa. Porque tecnicamente essa fase é o chefe do último observatório. Porque eu acho que vocês devem ter percebido que não tinha um chefe lá. E é por isso que eu acho tão estranho tu liberar ele já no quarto observatório. Não faz muito sentido. Eu ainda defendo que você devia liberar essa fase com 80 estrelas, não com 60. 60 é muito pouco. Claro, os speedrunners agradecem. Pelo menos os que não usam glitches. Deve ter algum glitch louco pra entrar aqui antes da hora. Sempre tem. Eu devia pesquisar esse speedrun do Mario Galaxy. Vocês topariam assistir isso? Porque... eu já vi alguns vídeos falando de speedruns. Tem uns caras que pegam um jogo que eles nunca jogaram na vida e ficam banhando. Mas Mario Galaxy eu conheço muito bem o jogo e nunca assisti uma speedrun. Acho que daria certo. Mas também React não é o foco do meu canal, né? Então... eu vou deixar com vocês. Comentem se vocês gostariam de ver eu, pelo menos, falando desses speedruns. O problema é que eu faço vídeo diário, né? E se eu pesquisar a fundo os glitches e coisa, o vídeo vai ficar demorado de fazer. Não que seja impossível, mas eu teria que fazer bem depois da série. Enquanto eu vou gravando outras coisas. Pegar esse cogumelo. Não que seja necessário, mas o barulho do 1 de vida é irritante. E você ouviu certo. Não é necessário mais do que 1 de vida nesse chefe. E isso é triste. Aqui você pode esperar até a escada começar a sumir. Só porque o Bowser achar que venceu. Minha descrição hoje tá boa. Finalmente. Você chegou bem a tempo de ver a criação de minha galáxia, no centro do universo. Observe. Um sol ele já conseguiu fazer. Desta galáxia, governarei o grande Império Galáctico, com a Peach ao meu lado, para sempre. Meu império se estenderá por todos os lados do universo. Como você pode ver, Mario, tenho planos ambiciosos.
e te mandar para outra dimensão está no topo da lista. Esse provavelmente é o melhor plano que Bowser já teve. Jogar o Mario para uma dimensão alternativa. Tirando o fato de que tecnicamente o Mario já é de uma dimensão alternativa, já que ele é um humano no reino dos cogumelos. Pela primeira vez a luta do Bowser é diferente. Se você já quebrou aquelas pedras com cristal vermelho, você já sabia que pra dar dano nele era só quebrar a pedra, batendo na cara dele. Agora ele vai dar mais pulos. Na verdade ele deu 3 de novo, porque ele gosta de me contradizer. É só calcular o tempo que não é tão difícil bater na pedra. Essa é a última vida dessa fase. Ele vai ter outra fase ainda. Agora a gente vai pra fase mais ridícula e fácil da história dos chefes. Você fica parado atrás dessa planta. E quando ele começar a girar, você bate nessa planta. E é isso. É só fazer isso 2 vezes que tu passa dessa parte da luta. Não é exatamente um chefe final difícil. Agora ele vai girar mais rápido. Mas isso não é um problema, porque ele tava bem longe. Tu nem precisa esperar ele começar a girar. Se ele começar a atacar fogo perto de uma dessas plantas, tu já pode bater nele. E um planeta um tanto familiar. E pela 80ª vez... Tá bom, é só a terceira. A mesma luta de sempre. Só que agora ele vai girar. Tá, da outra vez ele também girava, mas não na forma de bolinha. Agora é só esperar. E pronto. Bowser nunca aprende. Deixa eu parar pra pensar que o Bowser poderia facilmente derrotar o Mario simplesmente botando uma grade na frente desse vidro. É ele que construiu esse planeta e ele cometeu o mesmo erro 3 vezes. Agora ele se mexe quando gasta fogo, mas isso não atrapalha muito. Ele já tá pulando 5 vezes. Dessa vez ele vai girar por mais tempo, então tu vai ter que desviar de 2 ataques dele. E é óbvio que eu errei. E já volta pro vidro que logo ele para. No tanto torto aqui também. Agora é mais fácil. E próxima fase? Não. Marios 3D parece ter um problema em fazer chefes finais difíceis. Acho que o mais difícil que eu me lembro é o do Odyssey, e ele nem é tão difícil assim. Agora, nas fases secretas, eles sabem fazer uma fase difícil. E ó a grande estrela aí. A última grande estrela do jogo. Que é estranho, porque a nave já estava na capacidade máxima. Mas quem disse que a Rosalina tem todas as estrelas do universo na nave dela? Como combustível, né? Talvez ela guarde todas num compartimento pra ninguém poder usar. Max Estrela recebida. Eu ainda não gosto desse nome Max Estrela, mas tudo bem. E pra cutscene final. E essa é longa, tá? E tá vivaço.
Não, minha galáxia, meu império, não é possível. E eu explodi uma galáxia inteira. Meus parabéns, você criou a maior supernova da história do universo. Imagina explodir uma galáxia inteira de uma vez. Ah. Só criei um pequeno buraco nele. Essa musiquinha com as lumas voando pro buraco negro me dá um aperto na garganta até hoje. Meus parabéns, você destruiu o universo. E o mais triste é que eu não tô sendo irônico, você realmente destruiu o universo. Olha o tamanho dessa Rosanina. Mas estrelas acabaram de nascer. Um dia, essas pequeninas vão crescer e virar galáxias. Quando as estrelas morrem, elas se transformam em poeira estelar e se espalham pelo cosmos. Com o tempo, essa poeira estelar se junta para criar uma nova estrela, e assim o ciclo da vida continua. Mas o ciclo nunca se repete exatamente da mesma maneira. Você vai ver. Sim, o Mario simplesmente resetou o universo. Mas como ela disse, vai estar um pouco diferente, então vamos dar uma olhada. Dá pra ver o robozinho andando ali na frente do castelo. Ele não era da Terra, mas... Nosso amigo baleia. Os polvinhos são engraçados. A rainha abelha, por algum motivo. Os Gumbas abóbora. O Baby Dinopland. Chip Chip é da Terra mesmo. E é claro, o Bowser. E a Peach. Sim, toda vida nova herda a essência das estrelas, até mesmo vocês. Welcome! Welcome, New Galaxy! E assim a gente termina a série de... Não, pera. Eu não vou fazer vocês assistirem com os créditos agora, porque a série não acabou. Um capítulo novo foi adicionado ao livro de histórias. Um cometa roxo apareceu. Cometa roxo? 105 estrelas coletadas. E se você prestou atenção durante a série... Depois eu termino. Bem-vindo outra vez.
Eu sabia que você voltaria mais cedo ou mais tarde. Olhe para os seus pés. Esse número representa a quantidade de Power Stars que você precisa para chegar ao outro mundo. Conseguindo ou não, somente o fato de você encarar o desafio mostra sua integridade. O outro mundo é? Bom, se você fez a última fase antes de pegar todo o resto aqui, o contador também vai aparecer. E se o contador chegar a 0, tu vai liberar os cometas roxos. E esse Toad não para de fazer barulho. E se você prestou atenção durante a série, você percebeu que nas fases principais, que tem 3 estrelas cometa e estrela secreta, em nenhuma delas apareceu galáxia completa e eu sempre passava dizendo que eu já tinha coletado tudo. Então, vai ter um cometa roxo em cada uma delas. São exatamente 15 no total, então... a gente ainda tem um trabalhinho. Inclusive, a fase mais difícil do jogo, que eu falei algumas vezes, ela fica bem aqui. É uma dessas duas. Enfim, esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um gostei. E é isso.